Eu tenho uma confissão a fazer. Eu tinha desistido dos isekais. Tudo começou há uma semana, quando fui reassistir Slime. O início do anime é realmente muito bom. Verdade, os primeiros 6 episódios são muito bons. E o plot da Shizu é maravilhoso. Porém, a cada novo arco as coisas iam ficando mais e mais cansativos. Até que culminou no último arco que, sendo bem justo, foi um soco no meu estômago. Não que era particularmente ruim, não é de Arifureta que a gente está falando, mas sim pelo potencial absurdo que foi jogado pela janela com aquela estrutura. Eu acho que dá para resumir a primeira temporada de Slime nessa frase. Tinha potencial, mas eu realmente tinha desistido de assistir animes desse tipo. Porém, uma série de fatores, e com fatores entenda-se algoritmo do YouTube, eu parei para assistir Sarate no Paladin, uma história que parece ser um pouco diferente dessas de Isekai que a gente conhece. Vi os 3 primeiros episódios e bem, ele realmente parece ser uma história diferente das outras, o que pode ser bom ou ruim. Ver esses episódios me fez pensar muito sobre esse tipo de anime específico, seus contextos, defeitos e qualidades. Então, pegue sua armadura, cheque seu level, porque vamos entrar em um novo mundo. Olá pessoas, eu sou o Nash e vamos hoje de Paladinos e Mortos-Vivos. Sem enrolar muito, a história de Sarate no Paladin começa em uma cidade de mortos há muito arruinada e longe de qualquer civilização humana. Lá vive uma criança, seu nome é Will. Ele foi criado por 3 criaturas mortas-vivas: o guerreiro caveira Blood, a sacerdotisa mumificada Maria e o mago fantasma Gus. Todos os 3 derramaram seu amor no menino e ensinaram-lhe tudo que eles sabiam. Porém, cada um deles guarda um segredo, incluindo Will, que esconde deles que possui memórias de sua vida passada. A história do anime é realmente diferente dos isekais modernos. O protagonista não é ultra forte, o mundo não é aquela copia e cola dos mundos de jogos de RPG, e ele não tem aquela coisa do fanservice e tudo mais. Aliás, sobre essa construção de world building, ele nesses primeiros episódios ele foca bastante nisso, nessa construção mitológica e no panteão de deuses daquele mundo. O que é ao mesmo tempo muito bom, mas que expõe um dos principais defeitos dessa parte inicial do anime, o que eu irei falar mais tarde no vídeo, lá na parte com spoilers. Os personagens são carismáticos, apesar da direção do anime ser bem meia boca, o que fica aparente nas cenas de combate e tudo mais. Cada um dos mentores do Will tem características e modos de ver o mundo bem diferentes entre si. Apesar disso, dá para dizer que eles formam ali uma família. O Gus é o avô, a Maria é a mãe e o Blood é o pai. Talvez esse seja o ponto mais forte dessa primeira parte, junto com os pequenos mistérios que o anime estabelece nesse início. Porém, Sarate no Paladin tem um grave problema de estrutura. Mas antes de chegarmos nesse ponto, vamos a um gigantesco interlúdio sobre tudo o que eu acho de Isekai. Porque sim, né? Para ocupar aquele espacinho no vídeo base. Ultimamente anda lançando muito Isekai, né? Toda temporada sai pelo menos 2 desses com histórias de uma qualidade, digamos, Já parou para se perguntar o motivo dessas obras específicas continuarem saindo e fazendo sucesso, mesmo sendo cada vez mais repetitivas e sem inspiração, com os mesmos clichês e tropos de sempre? Bem, primeiro a gente precisa entender sobre como os clichês funcionam. Se você já assistiu animes tempo suficiente, sabe mais ou menos do que eu tô falando. O poder da amizade, o episódio de praia, o episódio de terma, tsundere, yandere, o nariz sangrando e por aí vai. Quando pensamos em animes como produto de mídia, o objetivo é criar uma obra que tenha o maior retorno possível em termos de audiência, ou seja, usar fórmulas já aprovadas e consagradas é mais viável do que simplesmente tentar inventar a roda de novo. Não me entenda mal, uma história bem estruturada e com um bom uso das ferramentas narrativas
pode sim fazer grande sucesso. Porém, o que ocorre em grande parte das vezes é que conceitos apenas são enfiados dentro da narrativa para poder gerar audiência, mesmo que isso não possa agregar nada para o enredo. Sabendo que existe uma relação de oferta e demanda, voltemos para os isekais. Com uma pergunta na cabeça: qual demanda os isekais atendem? Vamos ver como esse tipo de história se estrutura normalmente. Em geral, nosso protagonista é um homem entre 18 e 35 anos, japonês, quem diria, né? E virgem. Ele vai para o outro mundo, onde ganha diversas habilidades incríveis, meio que sem muito esforço, onde todas as mulheres ao seu redor simplesmente passam a amá-lo porque, sim, meio que dane-se, tá ligado? Eu acho que já sabe aonde eu quero chegar, né? Pensemos no contexto japonês. Um país com uma economia estagnada, com padrões de excelência extremos a ponto de ter o maior número de suicídio entre os adolescentes no mundo. E isso é muito importante porque, mesmo em meio à maior pandemia do século no Japão, morreram mais pessoas de suicídio do que de SARS-CoV-19, que é no mínimo é um sinal de que o problema lá é bem sério. Uma pressão extrema em jovens adultos, além de um tipo bem específico de sexismo. Tudo isso gera uma demanda. Se pensarmos nesses e em diversos outros fatores, eles geram um ambiente perfeito para histórias desse tipo saírem especificamente lá no Japão. Ainda tá cético, né? Pois muito bem, vamos pegar um exemplo. Vamos ver a literal primeira cena de Shinka no Mi, o isekai lá do macaco. Véi, se isso não é isca pra cabaço, eu já não sei o que é, tá ligado? E antes que pergunte, sim, existem diversos tipos de história de isekai. Gate, Hamefura, Overlord, Ojosenki, Raitogan Sonogringa, Hataraku no Mao-sama e até mesmo Log Horizon são diversos exemplos de histórias de isekais que não se relacionam com os fatores que apresentei acima. Porém, eu tenho um outro problema com relação a isekais, o fator roleplay game. Pense no último RPG ou Metroidvania que jogou. Pode ser Hollow Knight, Zelda ou até mesmo o recente Metroid Dread. Esse tipo de jogo você começa com um armamento básico e vai ganhando habilidades. Ou você começa muito forte e depois perde seus poderes. É basicamente o migué que a morte dá tomando suas coisas lá no início do Symphony of the Night. Ou mesmo na série Mega Man, onde o X convenientemente nunca guarda os poderes dos outros jogos ou as suas armaduras, exceto a Falcon lá no Mega Man X6, mas bem, aquela armadura é uma droga, então deixa quieto. Prosseguindo, a lógica dos jogos de roleplay é que você começa fraco e vai ganhando habilidades de maneira gradual, seja para vencer inimigos mais perigosos, seja para acessar novas áreas e avançar dentro do jogo. Porém, os isekais vão na direção oposta desse sentido, o que para mim particularmente é um problema. Se você jogasse um jogo em que o seu personagem ficasse forte muito rápido e só vencesse os inimigos sem esforço, ele seria um jogo chato. Por isso que nos jogos, mesmo que seu protagonista seja muito forte, ele precisa ser nerfado, com o Kratos caindo lá no Hades de novo. Eu não espero que isekais sejam cópias idênticas de jogos, até porque são formas muito diferentes de contar um enredo. O problema é que esse tipo de história segue uma linha contra-intuitiva que acaba ficando maçante bem rápido. No meu ver, isso se deve ao fato de que o world building desses mundos isekai não funciona de maneira tão interessante a ponto de você querer ver a evolução desses personagens, já que as histórias precisam seguir aquela velha cartilha do personagem apelão, Aren como pare, mundo medieval genérico, derrote o Mao, fim. Acho que uma visão de game designer seria interessante para talvez equilibrar
as coisas e tornar a história mais envolvente. Não seria algo como vou colocar uma mecânica de jogo aqui e ponto. Isso não funciona muito bem. Por essa razão, as adaptações de jogos são tão difíceis. Mesmo Castlevania, que é na minha opinião o melhor exemplo, até mesmo ele tem vários problemas com relação a furos de roteiro, parada com relação a canon, principalmente lá a terceira temporada. Porém, filmes que adaptam o conceito videogame, como o reboot do Jumanji, Detona Ralph e Free Guy, atingem resultados bem interessantes. O que quero propor aqui é que as mecânicas dos jogos sejam interpretadas em algo que sirva à narrativa, como Undertale fez de maneira espetacular. Existem exemplos de animes que usam essas mecânicas de maneira muito boa, como por exemplo Dungeon Ideai, que consegue estabelecer de maneira convincente todo o sistema de level e como aquela cidade se organiza a partir desse sistema de level. Quando o protagonista finalmente atinge o level 2 lá na luta contra o Minotauro, é algo genuinamente bem feito e emocionante. Porém, até mesmo esse anime tem aqueles problemas de sempre que os animes costumam ter. Agora, vamos voltar a Sarrate no Paladin. Agora com bastante spoilers, então pula pro tempo que você tá vendo aí na tela, porque eu vou falar bastante coisa de spoiler do anime. Mas se você não se importa, vida que segue. Lembra o defeito que eu mencionei lá no início do vídeo? Ok, vamos a ele agora. O anime utiliza muito de diálogos positivos, muito mesmo. Olha, eu sei que é melhor ter as coisas explicadas do que apenas aconteceu e ponto. Mas, cara, tem maneiras mais elegantes de se contar detalhes da narrativa. Além disso, eu particularmente não gostei tanto do protagonista, o Will, preferindo a relação Gus, Blood e Maria, que esses sim são bem carismáticos. Aquela cena da Maria se arriscando para pegar o pão pro garoto é sim muito tocante. Porém, os diálogos algumas vezes arrastados e a direção que não costuma ser lá essas coisas, realmente fica meio complicado de acompanhar esse começo da história. O que para mim se destaca nesse comecinho são os mistérios. Por que o Will está ali? Por qual motivo eles o estão protegendo? O que aconteceu com o Will no outro mundo? Esse último mistério especial é o mais interessante. Como se algo na vida passada do Will o tivesse traumatizado de alguma forma, mais ou menos o que ocorre com o Rudeus em Mushoku Tensei. Porém, para chegar nesses mistérios, você precisa ultrapassar todas essas barreiras que eu mencionei antes. Talvez um clichê ali ou outro inicialmente daria à história a atração necessária para você não perder o interesse até chegar nessas partes interessantes. Como faz, por exemplo, o próprio Slime. Como eu disse lá no início do vídeo, Slime é um anime com um início muito bom. Ele tem todos aqueles clichês de Sekai, do protagonista ficando muito forte, porém ele faz isso de uma maneira mais interessante e divertida de se assistir. O Rimuro tem um carisma muito grande, não sei como eles fizeram uma bola azul ter carisma, mas tá lá, eles conseguiram. Então, todo o fator dele explorando a caverna, descobrindo os limites das próprias habilidades, fora que o começo da história de Slime, ele estabelece que todas as habilidades que o Rimuro vai ganhando, elas vêm das últimas coisas que ele estava pensando antes de morrer. A resistência ao fogo e ao frio vem do fato do que ele estava sentindo muito calor, mas ao mesmo tempo muito frio quando foi assassinado. E a conversa que ele tem com Veldora, cara, é algo simplesmente incrível, cara. O Veldora, ele em um episódio, ele conseguiu ser um personagem melhor que a maioria dos outros personagens que aparecem no resto do anime. Cara, eu sinceramente eu queria ver um anime do Veldora, pelo amor de Deus, cara. Dragão Tsundere é um bagulho muito absurdo, muito maneiro. E o Slime, ele consegue usar esses clichês com bastante habilidade.
habilidade e consegue subvertê-los quando necessita, pelo menos nesse início de história. É o que eu falei antes, os clichês, eles não são exatamente bons ou ruins. Se você conseguir usar eles com habilidade, você consegue sim contar boas histórias. Porém, Saaten no Paladin, ele tenta contar uma história um pouco diferente, mas como ele não tem um domínio tão bom da narrativa, no sentido de contar uma história interessante, que vai além dos mistérios que existem ali ao redor dos personagens, ele acaba ficando meio que maçante, sabe? Talvez seja um outro lado dos clichês, que também, se você ignorar as fórmulas de estrutura e tentar criar algo novo do zero, você acaba criando algo que às vezes não é tão bom assim. Você primeiro precisa conhecer as fórmulas para só depois desconstruí-las. E Saaten no Paladin, ele não é um anime particularmente ruim. Ele só é um pouco arrastado demais. E eu sei que para quem às vezes não tem tempo para ficar assistindo anime sempre, se o anime ele for muito arrastado nesse início, a pessoa não vai continuar. Ela não vai ter motivação para continuar assistindo. Então até entenderia se muita gente dropasse esse anime, mas ao mesmo tempo que ele tem problemas, ele também tem qualidades muito boas. Ele consegue construir uma relação de família muito boa entre Will, Blood, Maria e Gus, e ele tem os mistérios interessantes. Eu genuinamente quero saber o que vai acontecer a partir do episódio 4, até mesmo porque o episódio 3 ele tem um gancho ali no final que aquilo realmente me pegou de surpresa, de verdade. E esse é o final do vídeo. Eu agradeço a você que está assistindo de manhã, de tarde, à noite. Temos os nossos parceiros, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Lançamos podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia no Anchor, Spotify, iTunes, no seu agregador de áudio favorito, e todas as noites às 8 horas em radiojhero.com. Passa lá que tem matérias de todo tipo, cultura pop, J-rock, geek e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.